irmãos, boa noite. Vamos primeiramente fazer uma oração para que Deus abençoe esse momento. As crianças estão liberadas caso vão fazer o devocional delas. Amém? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque até aqui o Senhor nos abençoou, por mais uma semana que o Senhor tem nos dado de vida, uma vida plena em Ti. Peço que o Senhor venha tomar a frente dessa escola bíblica dominical, amém. Que o Senhor venha nos abençoar, que tudo que seja falado aqui seja para honrar e engrandecer o Teu nome. Amém. Que qualquer tipo de doutrina ou coisa falsa, que o Senhor venha afastar das nossas bocas e dos nossos corações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós estamos lendo o livro Conselhos Importantes para os Novos Cristãos, que é o nosso irmão Fernando Angelim. Hoje nós vamos continuar na página de número 53. Amém? Recapitulando então o que nós vimos na aula passada. Nós começamos com um texto de Hebreus que diz que ao homem ele está determinado a morrer uma só vez e após isso vem o juízo. E a grande pergunta é: será que nós, se morrêssemos hoje, estaríamos prontos para encarar esse justo juiz? Por que eu estou falando tanto essa questão de justo e de juiz? Porque agora as próximas aulas vão estar fortemente relacionadas com Deus sendo um Deus justo, um Deus santo e um Deus que está vindo contra o pecado, irado contra aquele tanto que peca, como aquele também que é iníquo a sua palavra. Então, nós vamos continuar aqui os nossos estudos da redenção, focando tanto no amor de Cristo, como também na questão da redenção e do juízo de Deus. Então, gostaria que os irmãos abrissem na página de número 53, porque nós vamos continuar lendo ali no 5º parágrafo. Sendo assim, deixa eu ver se eu contei certo, 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo, sendo assim. Quem puder ler esse parágrafo inteiro, por gentileza, pode ler. Eu começo, vai. Sendo assim, o primeiro Adão, cabeça da humanidade, falhou no jardim e caiu após a investida da serpente na mulher, Eva. Após a queda, seu pecado afetou a todos, que, levados pelas inclinações malignas de sua própria carne, também cometem inúmeros pecados, aumentando assim seu escrito de dívida. Entretanto, há um outro representante, um segundo e último Adão, a saber, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 45. Esse foi tentado pelo diabo, a antiga serpente no deserto, e prevaleceu. Mateus 4, de 1 a 11. Amém. Então eu gostaria que alguém abrisse, por gentileza, em 1 Coríntios 15. Nós vamos ler primeiro o verso 21 e 22. Mas o que nós vimos também a semana passada e as semanas passadas na aula também da professora Luísa? Que o Adão, ele representava a humanidade inteira. Então, a partir do momento em que ele pecou, essa natureza pecaminosa passou a todos os seus filhos ou a toda a humanidade. O único que não sofreu com essa consequência do pecado foi o próprio Jesus Cristo, porque era necessário que ele fosse homem para cumprir a lei, porque nós não somos cumpridores da lei, como nós vimos na semana passada, que com a lei não existe isso de você ser um 9, não existe isso de você ser um 9.5. Ou você é 0, ou você é 10. Mas, pela própria Bíblia, o nosso irmão ali, a epístola do irmão Tiago falando que não adianta. Nós, infelizmente, quando pecamos contra um mandamento da lei, nós pecamos na lei contra um todo. Assim como também na primeira carta de João, diz que aquele que não diz que tem pecado, né? Ou seja, se ele disser assim, eu não tenho pecado, já está cometendo o pecado da mentira. Então a gente até brincou, né? Você vai ter que pedir perdão pelo menos por 2 pecados, que é o da mentira e o outro que você não está vendo dentro do nosso coração. Então é bem interessante, porque a partir do momento em que o nosso representante, ele peca, essa semente do pecado, essa natureza, essa inclinação do ser humano, ela tende a ser má, tende a ser ruim. E Cristo, ele vem para nos salvar e também a partir da morte e ressurreição dele, como nós vamos aqui ver no 20 e no 21, nós também temos a redenção dos nossos pecados, aquele que crê. Tá bom?
Alguém pode ler, por gentileza? 1 Coríntios 15, 20 e 21. Oh, desculpa, 21 e 22. Isso, 15, 1 Coríntios, versos 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então nós falamos que, na aula passada, Adão, ele trouxe para a humanidade a morte espiritual, ou seja, nós éramos perfeitos, Deus ele criou a imagem e semelhança dele e nós não tínhamos pecado. A partir do momento em que Adão ele vem e peca, a primeira morte que nos é apresentada é uma morte espiritual, ou seja, não somos mais perfeitos, nós não temos mais aquele atributo santo de Deus, porque agora somente Deus é santo, santo, santo e nós temos uma mácula, nós estamos manchados pelo pecado. E consequentemente, essa morte também nos trouxe uma morte física, ou seja, o ser humano, ele não era para morrer. Porém, o pecado também trouxe uma morte física. E aqueles que não estão em Cristo terão uma morte eterna. Então, são as 3 mortes aí que a gente sintetiza em relação ao pecado. A morte espiritual, a morte física e depois aqueles que não estão em Cristo, a morte eterna. Então, diante desse Deus que é justo, que é santo, que é irado contra o pecado, como alguém que tem uma natureza caída, como alguém que é pecador, pode-se novamente chegar-se a Deus. Nós falamos que através do sacrifício de Cristo, ele se colocou como um mediador, ou seja, você tinha 2 partes, você tinha o homem totalmente caído, você tem Deus, que é totalmente santo, 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 e aí Cristo ele coloca-se no meio para que nós possamos novamente se achegar a Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E aqui hoje nós vamos falar sobre a questão da justificação. E no texto que nós vamos falar, a justificação, ela também vem falar nessa relação de reconciliação do homem para com Deus. Ou seja, aquilo que nós falamos a semana passada de Cristo ser o mediador entre Deus e os homens, aquilo que nós estávamos falando de Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, também está nesse sentido. Então assim, nós começamos por um conceito um pouquinho menor e agora a gente está expandindo realmente e tentando entender o que esse sacrifício de Cristo ele fez com as nossas vidas e ele fez com aquele que nele crê. Então, uma das coisas que é muito importante nós entendermos é que Cristo ele veio nos salvar e também ele veio nos reconciliar para com Deus. Nós vimos ali no texto de Efésios que o homem é chamado, o pecador é chamado de filho da ira. Então, ser chamado de filho da ira, gente, é uma coisa muito séria. Nós vimos a condição do ser humano é uma condição de morte. É uma condição de ser rebelde, ser inimigo do próprio Deus. É isso que aqueles que não estão em Cristo, eles são. Porém, os que são em Cristo, Cristo é o mediador, tanto entre o homem como Deus. Ou seja, ele se colocou no meio desse grande conflito que o pecado causou nas nossas vidas. Então, eu gostaria agora que os irmãos continuassem ali no 6º parágrafo e a gente também, alguém que puder ler, eu quero que abra em Romanos 5. Primeiro o 6º parágrafo e depois a gente vai para o Romanos 5. Eu posso ler o 6º parágrafo. Por gentileza. Em sua vida, Cristo cumpriu toda a justiça divina no lugar do seu povo. Foi à cruz do Calvário, morreu e ao 3º dia ressuscitou. Consequentemente, quando depositamos nossa fé nele, todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, são imputados a ele. Romanos 5, do 1 ao 21. Além disso, a sua justiça perfeita é imputada a nós. Por isso, somos justificados diante de Deus. Amém. Nós vamos ver agora em Romanos 5 essa questão da justificação ou justificado. Antes disso, eu tenho que dar um adendo de uma palavra que apareceu 2 vezes aqui no texto e que às vezes aparece em alguns estudos bíblicos, aparece alguns pastores falando e nós não sabemos o que significa, que
que seria imputado ou imputação. A palavra imputado, ela significa atribuir algo ou uma responsabilidade a outra pessoa. Amém? Ou seja, eu estou atribuindo algo ou alguma responsabilidade a outra pessoa. Agora, no texto de Romanos, ela vai fazer um pouquinho mais de sentido. Porque aqui apareceu duas vezes, né? Imputados a ele, imputados a ele. E às vezes nós vemos também a palavra imputação, que é um ensinamento, né, que é dado. Mas nem sempre a gente sabe ou passa ali desapercebido, mas é algo bem importante. Então, Romanos 5, nós vamos ler do 1 ao 21. Isso, porém eu quero que você leia primeiro até o 11. Tá bom. Tá? Por gentileza. Vamos prestar atenção. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriarmos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui, que é o verso 1, ele está falando aqui que nós somos justificados pela fé. E se nós vamos lendo aqui esse capítulo até o verso 11, o que nós conseguimos entender dele? Primeiro, que toda a culpa do nosso pecado foi imputada, foi atribuída a Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos caiu sobre um ser que é santo, que não tinha responsabilidade. Porque quem pecou foi eu, você, assim como as outras pessoas por quem Cristo salvou. Correto? O ser humano é o imperfeito. O ser humano é que não é santo, santo, santo. E por causa da responsabilidade que nós deveríamos assumir, a ira de Deus, ela estava vindo ao nosso encontro. Então, às vezes, a gente tenta justificar o sacrifício de Cristo falando que, Satanás estava vindo, né, para nos agarrar e levar com ele junto ao inferno. A gente cria essa visão meio que de Dante, né, que foi um grande escritor aí que cria, né, esse conceito de inferno, pensando assim, não, foi o diabo que queria me pegar, era Satanás, né, que estava querendo me levar para o inferno. Mas na verdade, gente, nós estávamos sendo perseguidos pela ira de Deus. Porque Deus, ele é santo e ele é justo. E mais uma vez, não tem como nós encararmos um justo juiz se não for por Cristo. Não tem nada que justifica. Então, quando aqui o Maurício leu esse verso, essa justificação é justamente isso. Primeiro, o nosso pecado ele foi atribuído a Cristo. Assim como também o sacrifício de Cristo, esse sacrifício perfeito e essa justificação, isso de tornar justo, ele imputou em nós. Então existe essa via de mão dupla na salvação. O nosso pecado recaindo sobre um ser que é santo
e a santidade e justiça de um ser que é totalmente santo e é Deus vindo para nós. Então a gente vê essa questão da reconciliação. Porque o nosso pecado, ele fez uma divisão, irmão, que assim, o nosso... Pode olhar, Romanos 5, Efésios 2, ou nós somos pecadores, filhos da ira, ou então nós somos salvos por Cristo. Não existe um meio termo. Não existe essa de alguém que está no meio ali, de é bonzinho, só não crê em Cristo. Não, gente. Das duas, uma. Ou o ser humano, ele está num processo de condenação eterna, ou então ele está ali, foi salvo e alcançado pela graça em Cristo. Mais uma vez, quando você olha ali no verso 9, ele fala assim: logo muito mais agora, tendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então foi através do sacrifício de Cristo, foi através do sangue derramado ali na cruz, que lavou os nossos pecados, é que a ira desse justo juiz, naquele dia, no final, nós vamos olhar, né, assim como Deus vai olhar para a gente, e essa justiça dele vai ser imputada a nós. Não por um mérito nosso, por algo que ele fez. Foi por isso que nós falamos que a questão também da justificação está muito ligada com a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Vocês conseguem entender o peso dessa palavra? Você ser inimigo do Criador que criou todas as coisas, inclusive você, que tem todo o poder do universo, e que ele enviou o seu Filho, porque se não fosse por isso, se fosse só a justiça dele agindo na nossa vida, nós estaríamos condenados. Mas aí também nós vemos essa questão do amor se revelando a nós, da redenção. Porque como nós falamos na semana passada, o Evangelho, ele é a pior notícia que alguém pode receber na vida. Mas ele também é a melhor notícia que alguém pode receber na vida. E aquele que crê, como eu creio aqui que nós cremos em Cristo, e aqueles que vão crer, é a melhor notícia. Porque nós passamos de filhos da ira, filhos do diabo, pessoas que agem segundo o curso desse mundo que é do maligno, como a Bíblia fala, para pessoas que são justificadas, para pessoas que foi imputado algo que não era nosso, ou seja, foi atribuído justiça que não era da nossa natureza, não é do nosso feitio, a nós, através do sacrifício de Cristo. E aí, ali, mais uma vez, ele puxando aqui no verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a primícia da ressurreição dos mortos. Ele foi quem venceu plenamente a morte. Nós falamos que outras pessoas ressuscitaram na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Mas quem venceu a morte, quem venceu vamos dizer assim, essa maldição que caiu sobre o homem foi Jesus Cristo. Porque os outros ressuscitaram pelo poder de Deus, porém eles passaram por uma segunda morte. As pessoas morreram novamente. Cristo não, foi o único que morreu e pelo seu próprio poder ele ressuscitou para estar lá junto a Deus. Então ele venceu a morte e por essa vida, por ele ser o primeiro ali a ressuscitar dessa forma, nós também temos essa esperança que um dia nós seremos ressuscitados também para estar junto ali com ele. Isso é bem interessante. E aí agora eu gostaria que, por gentileza, continuasse ali do 12 até o 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa.
se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Aqui do verso 12 ao 21, uma das coisas assim que Paulo traz, um dos argumentos, é que não há mais nenhuma dívida de ira para aqueles que são justificados em Cristo. Como nós falamos na aula passada, o sacrifício de Jesus Cristo, ele era suficiente para salvar toda a humanidade. Mas ele vai salvar aquele que nele crê. E é bem interessante porque nos versos 15 e 16, que eu vou ler novamente, quando nós falamos do sacrifício de Cristo e do pecado, nós não estamos falando de uma força que se opôs à outra e agora está equilibrado. Não. O sacrifício de Cristo aqui, pelo que o texto ele coloca, ele é muito superior ao pecado de Adão. Então, apesar de Adão ser um representante da humanidade, aonde o pecado entra por ele, e Cristo também ser um representante da humanidade, onde a redenção entra para aqueles que creem, o sacrifício de Cristo ele é muito superior. Ele é muito maior. É isso que o texto aqui está dando também uma ênfase. E nós vamos ler aqui no 15 e 16, ele falando isso, né? Que o sacrifício, ele, como eu falei, ele não é uma força que ali está equiparada e os dois estão brigando. Não. O sacrifício de Cristo, ele varre, né? Essa questão da condenação do pecado àqueles que creem. Tanto na nova aliança, como na antiga aliança. Porque na antiga aliança, eles tinham a lei, eles tinham todos os ritos, mas eles também eram incapazes de cumprir a lei. E eles criam num Messias, num enviado de Deus que iria salvar eles também do pecado. Né? Apesar de eles não terem vamos dizer assim, uma clareza como nós temos hoje por causa do Novo Testamento e daquilo que Jesus já fez, eles também tinham uma esperança. E é por essa esperança em Cristo que eles também vão ser salvos. Então, o sacrifício de Cristo, ele é muito maior. Adão, ele peca. Adão, ele erra com Deus, ele torna a humanidade inimiga. Porém, o sacrifício de Cristo, ele redime todas essas coisas e todas as coisas, né, que foram afetadas pelo pecado. Nós estamos vivendo agora um momento onde nós estamos esperando essa segunda vinda dele, onde ele vai reinar com perfeição, onde um dia todo o mal, inclusive a morte, será aniquilada de uma vez por todas. E esse sacrifício dele vai perpetuar pela humanidade, né, que foi salva por ele eternamente. O pecado, ele tem uma data, né, até onde ele vai operar. Nós não sabemos quando. O mal e Satanás, ele está com os dias dele contado. Nós não sabemos quantos dias ainda. Porque esse sacrifício é muito maior. Esse sacrifício ele redimiu o povo, né, dele, que ele chamou desde a eternidade passada. Assim como também quando for consumado, né, ali os fins dos tempos, esse sacrifício ele vai ser tão perfeito que toda a eternidade
vai viver, nós vamos ter a vida eterna por causa desse sacrifício. Ou seja, nem se compara o que Adão fez com o que Cristo fez. Porque apesar de ter entrado o pecado por um, a obra de redenção de Jesus Cristo é muito maior. Não é uma força que fica ali brigando entre si, não. É uma força desproporcional. Jesus Cristo, ele tem muito mais poder. Tanto poder que ele poderia salvar a humanidade inteira. Desde Adão até a última pessoa que vai nascer. Porém isso, mais uma vez, nós vamos sempre focar nisso. Só é concretizado, só acontece na vida daquele que crê. Porque o evangelho é isso, é crer em Jesus Cristo, é reconhecer que você é pecador. Então no verso 15 e 16 ali de Romanos 5, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, ou seja, Jesus Cristo, que foi 100% Deus e 100% homem, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só pecou. Aí é o que ele fala, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, essa justificação, ela carregou todos os nossos pecados. Tudo aquilo que foi atribuído, toda a nossa ofensa foi atribuída ao próprio Deus. E Deus atribui, então, esse senso de ser justo, de ser santo, a nós também. E é isso que nós apegamos. E é bem interessante, porque quando nós fomos falar da questão moral, lá nas primeiras aulas, nós comentamos a moral. O que é a moral? Em poucas palavras, é você ter ali um senso do que é certo, o que é errado. E nós falamos que todo ser ele é moral. E, humanamente falando, nós falamos assim, que precisa existir uma moral, por quê? Porque senão você vai falar que Madre Teresa de Calcutá e Hitler são duas pessoas iguais, sendo que elas não são. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira. Então, assim, tanto Madre Teresa de Calcutá quanto Hitler, se eles morreram sem Cristo, o destino deles é a mesma coisa. O ser humano aqui não tem, como a gente viu, uma terceira opção. Ou você é salvo, ou você é filho da ira. Que é o que o livro, aqui na última estrofe que nós vamos ler agora, ele vai condensar e fazer o resumo disso. Alguém pode ler, por gentileza? Toda a estrofe até ali a página 54. Sendo assim, não há outra alternativa para o pecador. Ou você está em Adão, buscando inutilmente salvar-se por suas próprias obras e findará em eterna condenação, ou está com Cristo, seguro e salvo pela graça, mediante a fé nele, tendo Jesus como Salvador e Senhor. Você faz parte do povo que ele comprou com o seu próprio sangue, o sangue da eterna aliança. Hebreus 13, 20, Efésios 2:8, Lucas 22:20. Eu vou abrir em Efésios 2:8. Se alguém puder, por gentileza, nessa outra referência, Lucas 22:20. Por que é muito importante nós falarmos isso, irmãos? E a gente bater tanto nessa tecla. Porque um dos falsos ensinamentos que tem é que, não, mas a pessoa era boazinha. Não, mas Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não existe isso na Bíblia, tá? Infelizmente, às vezes, para o evangelho ele ser mais palatável, alguns falam isso. Porém, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que ou nós somos filhos de Deus ou nós somos filhos da ira. É simples assim. Em todas as passagens, quando nós vamos ver o plano de redenção, uma das coisas que sempre é focado é a condição do ser humano e o que Cristo veio fazer por ele. Então a salvação, ela é justamente isso, é um resgate, é uma reconciliação, é uma obra que Jesus Cristo, ele imputa a nós uma santidade que nós não tínhamos. Ele paga uma dívida que nós não tínhamos assim a mínima condição de pagar. Nós não tínhamos a mínima condição de estar na frente de um justo juiz e falar alguma coisa. Porque só por a gente tentar falar alguma coisa, com o tanto de pecado, com a natureza que nós temos,
assim, irmãos, não teríamos nem condições. O atributo santo, santo, santo de Deus, ele é perfeito. Ele é uma perfeição tão grande que nós não conseguimos compreender o que é isso. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aquilo que nós sempre falamos, Deus, na eternidade passada, Ele escolheu resgatar alguns. Nós sabemos que quem operou essa obra de salvação, quem escolheu, quando a gente viu na Trindade, quem escolheu e elegeu? Deus. Quem consuma essa obra em nossas vidas, através da morte e da ressurreição, foi o Deus Filho, que é Jesus Cristo. E quem nos capacita para viver uma vida separada, santificada perante a Deus, é o Espírito Santo. Então a gente vê novamente a Trindade trabalhando na nossa obra, na nossa vida, que é uma obra de salvação e de redenção. Amém? Alguém abriu, por gentileza, em Lucas 22:20? Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Então, mais uma vez, Deus firmando uma aliança conosco e deixando ali um elemento que ele foi o sangue dele, que foi derramado pela cruz. Então, antes dele ser moído, ele faz ali a ceia, onde ele compara o corpo dele à carne, assim como o sangue ao vinho que ele está tomando. Por quê? Porque foi algo que ele deixou ali para nós como um memorial. Então é bem importante que nós, quando também estamos tomando a Santa Ceia, a gente tenha nas nossas mentes o que Cristo fez por nós. E o que cada elemento está significando e o tamanho do sofrimento que Cristo ele sofreu por nós pecadores. E foi um sofrimento, irmãos, que assim, ele não merecia. Tá? Eu acho bem interessante porque ali na passagem de Lucas fala que as lágrimas dele tornaram-se em sangue. O suor dele tornou-se em sangue. E existiu um relato desse na humanidade, um relato médico, em que uma pessoa começou a suar sangue. E eles falam que é uma condição que assim não dá nem para definir o tamanho do estresse e da dor que a pessoa está sentindo. Então, nem as nossas ciências conseguiram entender muito bem o que foi isso. O que Cristo passou. O tamanho do castigo que Cristo sofreu. Porque ele levou sobre si o pecado de todo aquele que nele crê. Ele sofreu o pecado de toda a humanidade. A gente não consegue entender o que é isso. Porque nem do nosso pecado a gente dá conta. Imagina do pecado de uma outra pessoa. Imagina do pecado, de todo aquele que nele crê. Então você vê que realmente o sacrifício de Cristo ele foi algo grande, ele foi algo grandioso. Ele é algo que nós sempre temos que memorar em nossas vidas. Para que nós, ao mesmo tempo, não esqueçamos, não também fazemos diminuição de alguma forma. Então, às vezes, algumas pessoas pregam um evangelho que parece que é só docinho, é só amor. Parece que não teve um Deus que sofreu pelo nosso pecado. Parece que não teve um Deus que sofreu toda essa justiça, todo esse juízo por causa das nossas transgressões. Parece que não existe um Cristo que passou e foi moído. Pelo contrário, parece que é um Deus que é bonzinho, desceu aqui na terra, sei lá para quê, na visão deles, eles diminuem. Mas, irmão, o Evangelho, ele é pesado para nós. Principalmente quando nós olhamos que a minha e a tua ofensa caiu sobre um Deus que é santo. E sobre um Deus que deu isso para a gente, por meio dele, e ele não justificou o porquê que ele fez isso. É pela graça mesmo. É pelo favor que nós nunca merecemos, nós nunca vamos merecer, e não sei se nós vamos saber um dia o porquê. Mas assim, nós temos que dar glórias a ele por tudo isso que aconteceu em nossas vidas. Vou continuar ali no segundo parágrafo da página 54. O cristão está na posição de justo somente pelos méritos de Cristo. Ele nos salvou da condenação do pecado, aplacando ou, vamos dizer assim, tirando a ira de Deus, tomando-a sobre si no lugar de pecadores, como Paulo afirmou.
Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Cristo não morreu apenas para dar um bom exemplo, nem porque foi pego fazendo alguma coisa errada. Ele se entregou como um sacrifício para pagar pecados. O Senhor Jesus disse: ninguém toma minha vida, eu a dou. É uma paráfrase ali de João 10:18. O livro chamado O Evangelho, a Verdade e a Conversão, diz Paul Washer, nos ajuda a resumir as boas novas da seguinte maneira. Então aqui o que a gente está vendo é que Jesus Cristo, ele se sacrificou pelos nossos pecados. O plano de salvação já estava escrito desde a fundação do mundo. Quando Adão pecou, Deus não tinha um plano B. Sempre foi plano A. Sempre foi a soberania de Deus trabalhando nisso também na questão da humanidade, da redenção. Então Deus ele poderia simplesmente chegar e acabar com todas as coisas lá no Éden. Falar assim, bom, o ser humano errou, agora toda a minha criação foi imaculada pelo pecado. Ele poderia simplesmente olhar e falar assim, bom, eu sou justo, eu sou santo, vou acabar com todas as coisas. Mas não, pelo contrário, ele olha e ele fala assim, não, eu vou redimir. Ou seja, da tua semente vai ter um que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça dela. Então você vê Deus, ele fazendo a redenção de todas as coisas. Ou seja, Satanás ele não venceu. Satanás ele pode ter pensado que ele matou Jesus, que aquela morte ali de Jesus era a vitória dele, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. E hoje ele sabe, Satanás sabe que ele está com os dias contados. Assim como o mal também está com os dias contados. Assim como nós estamos com os nossos dias contados na nossa vida terrena. Se nós não formos, não tivermos aí já nos últimos dias, o nosso curso natural é ter a morte natural. Porém, para aquele que crê em Cristo, nós temos uma esperança muito maior do que o pecado fez na nossa vida. O pecado destruiu a nossa vida, talvez de muitas maneiras, de N maneiras. Mesmo às vezes a gente crescendo dentro da igreja. Porém, a obra de Jesus Cristo, ela é muito maior. E ela vai ser muito maior porque ela é eterna. Ela não vai ser algo assim que vai acabar com os nossos meros tantos anos de vida que cada um viver aqui. Então você vê que essa obra que Jesus Cristo ele faz e ele transforma na vida das pessoas, ela é muito maior. Amém? Amém. Então vamos ler ali as palavras de Paul Washer, por favor. Pode ler ali toda ela, se alguém puder. Conforme o plano eterno. Conforme o plano eterno de Deus, o seu bom prazer, o Filho de Deus, igual ao Pai, e a exata representação de sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu. Foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem, e nasceu o Deus homem, Jesus Cristo. Andou sobre esta terra em perfeita obediência à lei de Deus. E então, na plenitude do tempo, foi rejeitado pelos homens e crucificado. Na cruz, ele carregou os pecados de cada um de nós. Foi desamparado por Deus, sofreu a ira divina e morreu condenado. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos como declaração pública de que a sua morte foi aceita. O castigo pelo pecado foi pago. As demandas da justiça foram satisfeitas e a ira de Deus foi aplacada. 40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo, o Filho de Deus e Filho do homem, ascendeu ao céu, onde se assentou à direita de Deus Pai. E a ele foi dada a glória, honra e domínio sobre tudo. Ali, na presença de Deus, ele representa seu povo e intercede com pedidos especiais a Deus em nosso favor. Esta é a boa nova de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Amém, glória a Deus. Então, ali no tópico 4, ainda na página 54,
nós não vamos ler todo ele, mas ele aborda também um tema muito interessante, porque o nosso pecado, ele tornou Cristo maldito. Cristo, ele recebeu e tornou-se maldição para nos livrar da maldição, da ira de Deus. Então, em João 3, do verso 14 ao 16, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele começa chamando um episódio do Antigo Testamento, em que o povo ele começa a murmurar, e aí Deus ele traz um juízo sobre o povo de Israel, que são serpentes. E essas serpentes começam a morder o povo começa a morrer, começa a ficar doente, até que o povo então volta-se de novo para Deus e pede para Moisés clamar por eles. E aí Moisés, ele levanta uma serpente num bastão, uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse aquela serpente seria salvo daquela maldição, né, da picada da serpente ou das serpentes. Então, aquela praga é tirada ali do meio do povo, e aquela serpente então representava a maldição, representava o pecado. Então, aqui, nesses versículos, está falando sobre Cristo ser levantado no madeiro. Isso era um sinal de você ser uma pessoa maldita. Você ser uma pessoa que não era boa coisa. Então imagina, aquele que é Deus, que é santo, 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 ele tornou-se maldição por nós, por causa dos nossos pecados. Então, sintetizando aqui o que esses versículos estão falando, é que a nossa culpa, o nosso pecado, tornou um Deus que é santo, 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 maldito. Ele teve que ser pendurado ali no madeiro, ele teve que ser sacrificado para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui na página 55, ali na parte final, ele tem algumas perguntas e respostas, e eu deixo para vocês ali lerem, né, ali durante a semana, e refletir. Né? Ali ele pergunta quem amou, a quem ele amou, como ele amou, qual deve ser a resposta do pecador para essa boa notícia. Então ele vai sintetizar praticamente o que nós falamos aqui sobre a questão do plano de redenção. Que, primeiro, ou o ser humano ele é um filho da ira, ou ele é um filho de Deus. E como que o ser humano ele adquire a redenção e a salvação pelos pecados? Somente pela fé em Cristo. Não tem como. Não existe um outro mediador. Não existe uma outra pessoa que justificou nós perante Deus. Então, por isso que é tão importante nós entendermos a obra de Cristo em nossas vidas e que é somente por Ele que nós podemos ter a vida eterna. Não importa, irmão. Se pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, assim como pode ser aquela pessoa também considerada mais terrível. Salvação somente por Cristo. Não é por nossas obras, não é por nada que nós somos. É por o que Ele imputou e fez nas nossas vidas. Amém? Perguntas, comentários? Vou colocar algumas coisinhas, veja. Uma coisa difícil da gente entender é que nós vivemos num mundo amaldiçoado. Quando o pecado entrou, Deus falou para Adão: maldita seja a terra por causa da tua transgressão. Para qualquer lugar que nós olhamos da terra, a morte entrou. As plantas estão morrendo, os animais estão morrendo, vira e mexe, existem catástrofes. Então, assim, o mundo é belo, é belo. A criação carrega marcas de um Deus belo, sim, mas essa criação está corrompida. E as tragédias acontecem porque o nosso mundo está debaixo de juízo, é um mundo amaldiçoado. Se você não lê isso na Bíblia, sozinho você não consegue entender isso. Você precisa dessa informação. Eu não conheço ninguém que antes de saber pela Bíblia tinha percebido que a terra é amaldiçoada. Tá? Segunda coisa, grande diferença do cristianismo e das religiões. Todas as religiões, sem exceção, é o ser humano
tentando alcançar a Deus através das suas obras. Então ele faz uma série de rituais, ele vai a lugares, ele faz uma série de atos bons, cumpre toda uma regra daquela religião para tentar alcançar Deus. Cristianismo é o oposto. Cristianismo é Deus que abre mão da sua posição como Deus, entra na terra como homem, ele é concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, e aí Deus vem buscar o homem, ao contrário. E a grande diferença disso é o seguinte: você vai no túmulo de Maomé, tem restos mortais lá. Você vai no túmulo dos Budas, tem restos mortais lá. Você vai no túmulo do Allan Kardec, do Espiritismo, tem restos mortais lá. Você vai no túmulo de Jesus, está vazio. Ele é o único que ressuscitou. E aí entra uma outra questão. Quando você vai conversar com as pessoas, elas têm muita dificuldade de se enxergar pecadoras e de entender que estão vivendo num mundo amaldiçoado. É uma dificuldade enorme. As pessoas não compreendem isso. E aí muitos acham que existe reencarnação. Você pergunta para as pessoas, como é que vai ser? Não, veja, eu acho que a gente vai morrer, vai nascer de novo. Você vê, Hebreus 9:27 fala: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vida após isso o juízo. Acabou. Segunda coisa, nós aprendemos também nas aulas, que não existe obra que eu faça, coisa boa que eu faça, que possa pagar a restituição. É mais ou menos como a nossa lei. Vamos supor que alguém assalta um mercado. Se ele chegar diante do juiz e falar: juiz, é o seguinte, eu assaltei o mercado, mas eu comprei umas 10 cestas básicas e ajudei as velhinhas lá perto de casa. O juiz vai deixar de condenar ele? Não. Então, assim, a lei funciona assim. Não adianta fazer coisas boas. Tanto na lei dos homens como na lei de Deus, não adianta fazer coisas boas para querer pagar o preço da transgressão. Então, assim, essas são verdades difíceis de lidar. Quanto antes eu compreendo isso é revelado pelo Espírito Santo, melhor eu entendo a minha posição de pecador, melhor eu entendo o que Cristo veio fazer, e melhor eu me coloco. Veja, eu estava morto, estava perdido. Até a fé, para mim ser salvo, foi um presente de Deus. Efésios 2 ele leu. É mediante a fé, e isso é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O que é a palavra dom? Dom é um presente, sem merecimento. Então, assim, algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. E eu creio que compreender que tem um monte de gente à nossa volta que não faz a mínima ideia do que vocês estão ouvindo aqui. Tem gente dentro de igreja que não tem esse entendimento tão simples. Esse entendimento é básico. Nós somos pecadores, vivemos num mundo amaldiçoado que está debaixo da ira. Porém, Cristo muito nos amou e veio e morreu para pagar o preço pelo meu pecado. E Ele me salvou.